Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Vamos fazer a leitura de hoje, né? A continuação de Gênesis, é, do capítulo 43, tá? Vamos fazer o capítulo 43 hoje, tá bom? E vamos fazer o pão diário também. Ontem não deu para eu gravar por conta do aniversário da minha filha, caçula, que ontem ela completou mais uma primavera, fez 15 anos. Aí ontem eu tive que tirar o dia, né? Amanhã, fui no mercado comprar algumas coisinhas, fiz uns lanchinhos para ela aqui, para os coleguinhas dela da escola, fiz um bolinho para ela e não deu para eu gravar, tá bom? Mas eu fiz a minha leitura ontem, só que eu fiz o pão diário e fiz a leitura de Neemias, tá? Que o meu pastor lá da igreja eh, mandou a gente fazer uma leitura e meditar em Neemias. Mas aí hoje eu vou continuar com a leitura de Gênesis, tá? Fazer o 43 e fazer o pão diário. Preciso também ler meus livros, né? Que esse final de semana eu não consegui. Tenho que fazer também. E quero continuar também a leitura de Neemias, né? Que o pastor mandou. Que após Neemias ele pediu pra gente responder umas questões aqui também, tá bom? Hoje tem reunião do ministério nosso lá, né, dos nossos grupos de evangelização. Hoje tem reunião do ministério à noite. Então, com certeza também vai ter alguma estudo bíblico que ele vai mandar a gente fazer, né? Mas após o Neemias, né? Mas a gente consegue. Ai, gente, é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Se a gente disser que não tem tempo, é mentira, né? Eu só não deixo para ler à noite porque eu não consigo. Não dá, minha vista não aguenta, mesmo de óculos, não dá para ler à noite para mim. Minha vista fica muito cansada, arde demais, mesmo com o óculos. Então eu tenho que fazer durante o dia. Mas vai dar para fazer em nome de Jesus. Dá para botar tudo em dia. Eu creio, né? Então vamos começar a leitura de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu colocar essa outra Bíblia aqui embaixo para poder me dar espaço aqui para colocar o tripé. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías, o Pai. Louvado seja o teu santo nome. Gênesis 43, tá? Vamos fazer. Então vamos fazer a leitura do Gênesis 43, tá? Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Deixa eu pegar meu óculos, senão não enxergo. Vamos orar, meu povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença mais um dia, Pai. Mais um dia na tua presença, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha, Senhor, estar presente, meu Pai, nessa leitura. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar entendimento, discernimento, sabedoria,
para compreender a tua palavra e que ela fique guardada no nosso ser. Não deixa, meu Pai, os nossos pensamentos se desviarem, porque toda vez que paramos para ler a tua palavra, a tua mensagem, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, sempre vem um pensamento ao contrário daquilo que não está direcionado ao Senhor. Mas que o Senhor venha arrancar esses pensamentos de nossas mentes, não deixa nossos pensamentos se desviarem. Espírito Santo de Deus, esteja aqui conosco, nos dá a tua direção. Seja conosco nessa manhã, nessa leitura, nesse devocional, nessa meditação, em nome de Jesus. E que a gente possa alcançar almas através da tua palavra, Senhor. Que a tua sementinha fique plantada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá. E a fome era gravíssima na terra, tá? Então, relembrando, José estava no Egito e ele teve a revelação dos sonhos, né, do faraó, que haveria 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de fome, aonde José, ele colocou ele como governador do Egito, e José é que vem cuidando de tudo, aonde ele conseguiu armazenar alimentos para todo o Egito e todos que moravam em volta, em terras vizinhas, que iriam sempre lá comprar alimentos. Então, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimentos, mas José, por conta da ira, por conta eu não digo raiva que ele tinha dos irmãos, mas ele foi tomado por um sentimento de vingança, digamos assim. Não é nenhuma vingança, é tipo um conserto que ele queria dar, né, nos irmãos, dá tipo um puxão de orelha, ei, vocês me fizeram mal. Mas como Deus sempre foi com José, ele não pagou o mal com o mal, mas ele quis fazer os irmãos entenderem do quanto eles foram mal com ele e ao mesmo tempo bem, porque tudo aquilo aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse, para que hoje, naquele momento, ele fosse governador do Egito e que a palavra de Deus se cumprisse, né? Tanto que todos tinham que se inclinar perante a ele. Então vamos lá. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Eles foram a primeira vez, José prendeu um dos irmãos e mandou os outros de volta, e só podia voltar quando trouxesse o irmão dele, caçula, o Benjamim, porque ele queria saber se realmente o irmão estava vivo, se eles não fizeram a mesma coisa com o irmão dele, se eles iam ter compaixão do irmão, que eles não tiveram com ele. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviarem conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tão mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai:
Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu e nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazer isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu. Se for despilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva este homem à casa e mata Rezes e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera. E o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José. E diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimentos. E aconteceu que, chegando às estalagens e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e lavaram seus pés, e também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinha em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião, de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão.
e serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Então vamos a reflexão, né, desse texto do 43. O choro de José. Era muito difícil para José controlar as lágrimas, mas ele tinha que agir pela razão e não pelo coração. Isso é muito importante. Quantas pessoas já foram prejudicadas por tomarem decisões baseadas em emoções? O Espírito Santo nos concede sabedoria para que saibamos agir diante de situações delicadas. É só pedir a Ele, sem duvidar. Está lá em Tiago, tá? 1, 5 e 6. Vamos ler o 44, até porque para não cair também em esquecimento, né? Vamos ler 2 logo, igual das outras vezes. Vamos ler o 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimentos os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, saindo deles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhes: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Isso são os irmãos de José falando, que eles não iriam fazer isso, em roubar o copo dele, né, de prata. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos de casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, a cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra, e disse-lhes José:
que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja a mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça o homem em cuja mão o copo foi achado. Esse será o meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te o teu servo de dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissermos ao meu senhor: Temos um velho pai e um filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, ele morrerá. Então tu dissestes a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe ele as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer mais, se nosso irmão menor for conosco. Desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, pois escravo de meu senhor, que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então, José bota a prova aos irmãos, né? Até aquele momento, para saber se eles permaneciam com o mesmo caráter, mas ao defenderem Benjamim e se oferecerem para ficar no lugar dele como escravos, mostraram que haviam sido transformados. Semelhantemente, o Altíssimo espera de cada um de nós atitudes que mostrem verdadeiro arrependimento e desejo de mudança. Ele resiste ao soberbo, mas atende ao humilde. Tiago 4:6. Então, foi o que José queria, né? Ele queria colocar à prova os irmãos para ver se os irmãos fariam a mesma coisa que fizeram com ele, né?
porque os irmãos tinham inveja dele, os irmãos tinham ciúme dele, pelo pai gostar muito mais dele do que deles, né? Mas ele queria ter certeza que o Benjamim ainda estava vivo, ele queria ter certeza que o pai estava vivo, ele queria ter certeza de que os irmãos dele tinham realmente mudado e que, colocando logicamente a culpa no irmão mais novo, né? Ele queria ver se algum dos irmãos iriam se colocar no lugar dele. Não, não deixa meu irmão mais novo preso, não, deixa que eu fique no lugar dele. E Judá foi o único dos irmãos que carregou esse remorso por muitos e muitos e muitos anos. E ele foi cobrado por Deus, né? Ele perdeu os 2 filhos dele, todos 2 foram mortos por morte natural, todos 2. E ele teve uma vida muito atribulada, perdeu a esposa, ele teve uma vida muito atribulada por conta disso tudo. E ele sempre, 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 sempre teve esse arrependimento dentro dele. Deus sabia desse arrependimento dele. Ele sempre teve a consciência pesada do que foi feito com o irmão, porque quem deu a ideia de vender o irmão foi ele. Então, nada mais justo do que ele se entregar no lugar do irmão, que foi o que ele fez, né? Ele se ofereceu a ficar como escravo no lugar do irmão para que o irmão fosse embora para casa com os irmãos mais velhos. Amém? Mas aí, amanhã a gente continua a leitura, né? Aí amanhã a gente faz o 45 e o 46, né? Amanhã a gente faz o 45 e o 46. Vamos ao pão diário, né? Pão diário hoje, dia 9 de agosto. Amor indestrutível. Tá? Amor como é que se fala? Indestrutível. A leitura é Coríntios 8, do 6 e 7. Então, vamos abrir a Bíblia no Coríntios. Deixa eu botar esse aqui. Coríntios. Tu és a minha luz, a minha salvação. Nada temer. Então, meus irmãos, vamos consertar aqui que eu vi a leitura errada, tá? A leitura é a que eu falei, tá? Amor indestrutível. Só que a leitura bíblica não é Coríntios, como eu havia falado, tá? E sim é Cantares. Cantares 8, 6 e 7. Amém? Então, estou me corrigindo, né? Porque nós somos falhos, né? Nós erramos. Então, eu estou aprendendo a Bíblia como todos. Amém? Então, vamos à leitura do pão diário. Amor indestrutível. Então, vamos ler. A primeira vez que vimos o riacho em nosso quintal era apenas uma veia fina de água escorrendo pelas pedras no calor do verão. Pranchas pesadas de madeira serviam como uma ponte para atravessá-lo facilmente. Meses depois caíram torrentes de chuva por vários dias seguidos.
Nosso pequeno e manso riacho se transformou num rio que se movia rapidamente com 4 milímetros de profundidade e 3 metros de largura. A força dessa água levantou as pontes e as levou a vários metros de distância. As torres de água têm o potencial de arrastar o que está em seu caminho. No entanto, o amor é algo indestrutível diante de uma inundação ou outras forças que possam ameaçar a destruí-lo. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. A persistente força e intensidade do amor estão com frequência presentes no relacionamentos amorosos, mas isso só é expresso plenamente no amor que Deus tem pelas pessoas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Quando as coisas que consideramos robustas e confiáveis são removidas, a nossa decepção pode abrir a porta para termos nova compreensão do amor de Deus por nós. Sua afeição é maior, mais profunda, mais forte e duradoura do que qualquer outra coisa na terra. Seja o que for que enfrentaremos, nós o fazemos com Ele ao nosso lado, sustentando-nos, ajudando-nos e nos lembrando de que somos amados. Qual é a consequência do amor de Deus em sua vida? Essa é a pergunta do Pão Diário. Qual é a consequência do amor de Deus em sua vida? E tem uma oração, né, uma reflexão, né, abaixo. Pai, ajuda-me a acreditar que posso depender de ti para suprir todas as necessidades da minha vida. É uma oração que o leitor fez, né? Pai, ajuda-me a acreditar que posso depender de ti para suprir todas as necessidades da minha vida. Então, lá na leitura da Bíblia, que está em Cântares, né? 8, no versículo 6 e 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Então, vamos lá. 8, 6 e 7. O 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Qual é a consequência do amor de Deus em sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, Jesus.
Então, eu estou anotando aqui, que eu gosto, né? Até porque, né? Anotei o pão diário, a data de hoje, né? O título, que é Amor Indestrutível, e a pergunta que o pão diário está fazendo. Então, vamos responder, né? Então, vamos responder. Qual é a consequência do amor de Deus em sua vida? Para mim, tá? Vou responder eu, Simone. Então, eu respondi assim, tá? A consequência de Deus em minha vida é tudo. Ele é a minha luz, ele é a minha rocha, ele é o meu ar, tá? Eu respondi isso. Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha vida. Sem ele eu não sou nada, 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 nada. Então, o amor de Deus, ele prevalece na minha vida e vai prevalecer até o fim, porque essa foi a minha escolha. Eu escolhi Deus, eu escolhi viver com Ele, viver para Ele. Amém? Então, que essa palavra fique no coração de vocês também, tá bom? Vou encerrar por aqui, tá? E nunca esqueçam do amor de Deus. O amor de Deus na nossa vida é muito grande. O amor dele pela gente é muito grande. Então sejamos sinceros com ele, tá? Sejam sinceros com ele. Tenha um amor verdadeiro por ele também. Porque pode ter certeza que coisas grandes ele fará na vida de cada um. Porque Deus é fiel. E ele é fiel como aquele que é fiel a ele. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus pela leitura de hoje, porque a gente ora pedindo sabedoria, entendimento e temos que agradecer também por tudo, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela leitura de hoje. Te agradeço por estar aqui conosco. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, pela sabedoria, pelo discernimento, por Senhor clarear a nossa mente. Porque não importa, não basta só você sentar, abrir a Bíblia, ler, porque você tem que entender o que você está lendo. E isso é o Senhor que nos dá a calmaria, a paz e o entendimento, entender aquilo que nós estamos lendo. Então eu te agradeço imensamente, meu Pai. Obrigado por tudo e obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. Está nos proporcionando. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês, tá? Que vocês tenham um dia abençoado, glorioso, com muita paz, muita luz, muito amor, muito carinho, tá bom? Que o Senhor venha derramar chuva de bênçãos sobre a vida de cada um, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. E amanhã a gente está de volta em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.